Você não é a minha prioridade, disse a minha namorada. Então simplesmente desapareci da vida dela. Agora ela está quebrada e implorando pela minha volta. Desde o primeiro momento em que vi Poliana, senti algo diferente. Havia algo no jeito como ela falava, como seus olhos brilhavam quando contava histórias sobre seus sonhos e planos. Era como se ela carregasse o mundo nas mãos, e por algum motivo, eu quisesse fazer parte dele. A gente se conheceu através de um amigo em comum, numa festa da faculdade. Eu nem ia naquele dia, mas algo me fez mudar de ideia. E ali estava ela, rindo alto, cheia de vida. Foi impossível não me encantar. Nos primeiros encontros, tudo parecia perfeito. Ela era divertida, espontânea, cheia de planos para o futuro. Eu estava disposto a tudo para vê-la feliz. Em pouco tempo, estávamos namorando oficialmente. E como parecia natural na nossa conexão, ela passou a dormir mais em minha casa do que na dela. Até que, eventualmente, decidimos morar juntos. Talvez tenha sido rápido demais, mas, quando se está apaixonado, o tempo parece irrelevante. No início da convivência, eu me sentia no topo do mundo. Queria proporcionar tudo a ela. Assumi todas as despesas da casa sem nem pensar duas vezes. Paguei o aluguel, as contas de luz, água, internet. Quando ela mencionou que pensava em voltar a estudar, não hesitei, banquei a faculdade. Era um prazer para mim ajudar alguém que eu amava tanto a alcançar seus sonhos. Só que, com o tempo, as pequenas demonstrações de carinho começaram a diminuir. Poliana sempre dizia que estava cansada, estressada, que precisava de um tempo. Eu compreendia. Afinal, a rotina pode mesmo nos desgastar. Continuava acreditando que era apenas uma fase e que, com paciência, tudo voltaria ao normal. Passei a ser ainda mais atencioso, fazia o jantar, comprava pequenas lembranças, a surpreendia com flores. E ela? Sempre com uma expressão apática, como se estivesse fazendo um esforço só para existir ao meu lado. Meus amigos começaram a notar e me alertaram. Diziam que eu estava me anulando, que ela não parecia retribuir nem metade do que eu fazia. Mas eu os ignorava. Só eu sabia o quanto a amava. Só eu sabia como ela era especial. Preferia acreditar que ela apenas estava passando por um momento difícil. Com o passar dos meses, Poliana começou a sair mais com os amigos, muitas vezes sem me convidar. E mesmo quando eu demonstrava querer ir junto, ela sempre tinha uma desculpa. Dizendo que era só entre meninas, ou que eu não ia gostar do ambiente. Comecei a me sentir deixado de lado, mas ainda assim, continuei fazendo de tudo por ela. Eu achava que, quanto mais eu me doasse, mais ela perceberia o quanto eu a amava. Mas, na verdade, quanto mais eu me entregava, mais invisível eu me tornava. E mesmo com o coração apertado, segui acreditando que o amor venceria no final. Os dias foram passando, e aquilo que antes era só um incômodo começou a virar um buraco no meio do peito. Poliana estava cada vez mais distante. Já não me olhava como antes, já não me tocava como antes. As conversas que antes fluíam por horas agora se resumiam a bom dia e boa noite. Às vezes, nem isso. Ela passava horas no celular, rindo sozinha, trocando mensagens com pessoas que eu não conhecia. Quando eu perguntava com quem falava, ela respondia com desdém, nada demais. E voltava a digitar, como se eu nem estivesse ali. Aos poucos, me vi implorando por atenção. Me esforçava para planejar jantares românticos, preparar as comidas favoritas dela, escolher filmes para assistirmos juntos. Mas ela sempre estava ocupada, sem clima, cansada. Se eu tentava um carinho, ela se afastava. Se eu pedia uma conversa, ela dizia que eu estava sendo dramático. Tentei conversar de forma madura, dizer que estava me sentindo só dentro do próprio relacionamento. Ela revirava os olhos, dizia que eu estava exagerando, que ela só precisava de espaço. E mesmo me sentindo rejeitado, continuava ali, insistindo, acreditando que ela só precisava de tempo. A pior parte era quando ela saía. Começou a ser frequente, jantares com amigas, festas, reuniões de estudos. Sempre sem mim. E quando eu perguntava se poderia ir junto, ela ria e dizia, você não se encaixaria lá. Aquilo doía mais do que qualquer grito. Era como se eu fosse um fardo que ela tinha que carregar, e não alguém com quem ela quisesse estar. Comecei a me questionar se o problema era comigo. Se eu estava exigindo demais. Se eu estava sufocando. Mudei meu jeito, tentei ser mais leve, menos presente até. Mas nada parecia agradá-la.
A verdade é que Poliana já não fazia mais esforço algum. Eu era apenas o cara que pagava as contas e ficava em casa esperando ela voltar. O que me deixava mais confuso era que, mesmo fria, ela nunca dizia que queria terminar. Nunca falava sobre rompimento. Pelo contrário, quando alguém perguntava, ela dizia que estávamos bem. Usava meu nome, nossa casa, nosso relacionamento como se ainda estivéssemos juntos de verdade. Mas, na prática, eu já era um estranho para ela. Foi nessa fase que comecei a sentir um vazio insuportável. Dormia mal, comia pouco, evitava meus amigos para não ter que mentir sobre como as coisas iam. Eu estava esgotado, física e emocionalmente. Me vi preso num ciclo onde só eu lutava para manter algo que claramente já não existia. E mesmo assim, eu ficava. Porque no fundo, ainda acreditava que o amor que eu sentia por ela poderia consertar tudo. Aquela noite começou como tantas outras, eu em casa, tentando preparar algo especial para ela, e Poliana se arrumando para sair. Eu já tinha perdido a conta de quantas vezes isso tinha acontecido. Mesmo assim, dentro de mim ainda havia uma centelha de esperança de que, talvez, ela notasse meu esforço. Que, quem sabe, mudasse de ideia e decidisse ficar comigo ali, apenas nós dois. Mas eu estava enganado. De novo. Ela se olhava no espelho, retocando o batom. Vestido justo, salto alto, perfume forte, o tipo de produção que ela nunca usava comigo. Enquanto isso, eu estava na cozinha, finalizando um prato que ela dizia adorar. Era sexta-feira. Eu havia passado a semana inteira pensando em como poderíamos aproveitar a noite juntos, talvez assistir a um filme, conversar como fazíamos no início. Você vai sair de novo? Perguntei, tentando esconder minha frustração. Ela nem me olhou. Continuou penteando o cabelo como se minha voz fosse só um ruído distante. Sim. Combinei com o pessoal da faculdade. A gente podia jantar junto, ver um filme. Eu preparei seu prato favorito, insisti, ainda tentando fazer com que ela me enxergasse. Foi aí que ela parou por um segundo, olhou pelo espelho, e soltou a frase que rasgaria qualquer ilusão que ainda me restava. Você não é minha prioridade agora. Foram 7 palavras. 7 palavras que ecoaram na minha mente como um grito. Eu congelei. Não porque foi agressivo, mas porque foi verdadeiro demais. Cruel na sua frieza. Ali, naquele instante, entendi tudo. Eu nunca fui a prioridade dela. Talvez nunca tenha sido. Ela pegou a bolsa e saiu, me deixando com a comida servida, o coração esmagado e um silêncio insuportável. Eu não chorei. Pela primeira vez em muito tempo, não chorei. Sentei à mesa, olhei para o prato ainda quente e entendi que havia algo mais do que tristeza dentro de mim, havia cansaço. Um cansaço profundo de lutar sozinho por um amor que só existia da minha parte. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado no sofá, encarando o vazio, pensando em tudo que vivia ao lado dela. Revi cada momento, cada renúncia, cada gesto de carinho que ofereci sem receber nada em troca. E percebi que, por tanto tempo, me mantive cego. Eu tinha transformado o amor em um projeto pessoal, como se amar mais pudesse forçar alguém a retribuir. Mas não funciona assim. O amor precisa ser recíproco. Precisa de cuidado dos dois lados. E o que eu vivia com Poliana era uma via de mão única, onde eu me doava inteiro e ela, no máximo, aceitava. No dia seguinte, tomei uma decisão silenciosa. Não disse nada a ela. Apenas comecei a mudar por dentro. Decidi que não seria mais o provedor emocional e financeiro de alguém que não se importava comigo. Não haveria mais mimos, jantares, surpresas, pagamentos de faculdade ou aluguel. A partir dali, eu ia cuidar de mim. Nos dias que se seguiram, mantive minha postura. Fui cordial, mas frio. Poliana, por um tempo, nem notou. Continuava saindo, rindo no celular, se ausentando emocionalmente. Mas, aos poucos, começou a perceber que algo estava diferente. Eu já não fazia o café da manhã. Já não perguntava como foi o dia dela. Já não a esperava acordado nas madrugadas. Uma semana depois, ela veio até mim com uma expressão curiosa. Tá tudo bem com você? Olhei nos olhos dela, com uma serenidade que me surpreendeu. Tá. Só estou priorizando a mim agora. Ela franziu o senho, como se não entendesse. Pela primeira vez, Poliana estava diante de um homem que não implorava por atenção. Que não se curvava diante da indiferença dela. E aquilo mexeu com ela. Eu vi no olhar.
Ela ainda não sabia, mas o jogo tinha mudado. Depois daquela conversa breve, Poliana começou a se comportar de maneira diferente. Ela, que sempre agia como se minha presença fosse garantida, agora me olhava com um misto de dúvida e insegurança. Não era mais aquela mulher confiante que chegava tarde da noite sem explicações ou saía sem nem dizer para onde ia. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia incerta. Foi estranho assistir a essa transformação. Ela começou a prestar atenção em mim. Pequenos gestos, perguntas casuais, como vai sair hoje, ou quer comer alguma coisa? Mas, para mim, já era tarde demais. Eu já estava em outro lugar internamente. Eu não era mais o mesmo homem apaixonado, disposto a tudo por uma migalha de atenção. Eu tinha acordado. Meu silêncio, antes interpretado como passividade, agora era visto como afastamento. E Poliana começou a sentir o peso da ausência que ela mesma havia cultivado. Aquilo que antes era conforto, virou incômodo. O que ela ignorava, agora chamava a atenção. Um dia, voltando do trabalho, encontrei a casa limpa, uma vela acesa na mesa e um jantar simples, mas cuidadosamente arrumado. Ela me esperava com um sorriso tímido, quase nervoso. Fiz sua comida favorita, disse, puxando a cadeira para mim. Agradeci, sentei, comi em silêncio. Ela tentava puxar assunto, me contar do dia, fazer piadas. Mas eu não conseguia mais reagir. Era como se houvesse um muro entre nós, construído com cada decepção que vivi nos últimos 2 anos. Naquela mesma noite, ela tentou se aproximar. Deitou-se ao meu lado, passou os braços por mim, e perguntou, baixinho. Você ainda me ama? Respirei fundo. O que antes seria uma resposta impulsiva e desesperada agora exigia ponderação. Eu não queria feri-la, mas também não podia mentir, nem para mim, nem para ela. Não sei, respondi, com sinceridade. Talvez tenha amado demais, e agora só sobrou o vazio. Ela se calou. Senti seu corpo enrijecer. Pela primeira vez, Poliana entendeu o que era estar do lado de quem implora por afeto e recebe silêncio. E isso a abalou profundamente. Nos dias seguintes, ela tentou recuperar o terreno perdido. Mandava mensagens, fazia planos, pedia que passássemos mais tempo juntos. Começou a chegar cedo em casa, evitava sair com os amigos, ficava no sofá comigo, mesmo quando eu estava calado. Mas não era a Poliana que eu precisava. Era alguém tentando remendar o que já tinha sido destruído. Eu a observava como se fosse uma estranha. Aquela mulher tentando me agradar agora parecia deslocada. Era como se ela finalmente tivesse acordado, mas quando já era tarde demais. Um domingo, saí de casa cedo, sem dizer para onde ia. Passei o dia na rua, refletindo. Caminhei por lugares que não visitava há muito tempo, reencontrei alguns amigos, conversei com pessoas que me lembraram quem eu era antes de tudo isso. E percebi que estava me redescobrindo. Que havia vida além daquela relação estagnada. Na volta, encontrei Poliana sentada no sofá, aflita. Onde você estava? Perguntou, com os olhos arregalados. Pensando. Em quê? Em mim. Em tudo que deixei de ser por tentar te agradar. Em tudo que perdi ao me anular. Ela ficou em silêncio. Sabia que eu estava falando sério. Que não era um drama passageiro. Eu estava mesmo me afastando. E dessa vez, não era uma ameaça. Era uma realidade. Naquela noite, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia sair de casa. Não por raiva, não por vingança, mas por libertação. Já não fazia sentido manter aquela convivência. Ela havia tido todas as chances. E eu, todos os motivos para ir embora. Comecei a planejar minha saída em silêncio. Guardei meus documentos, organizei minhas finanças, procurei um novo lugar para morar. Cada passo era feito com cautela, como quem finalmente toma as rédeas da própria vida. Poliana percebeu que algo estava para acontecer. Tentava se aproximar mais, fazer planos para o futuro, lembrar os bons momentos. Mas nada disso tinha força suficiente para me segurar. Eu já tinha ido embora por dentro. Só faltava o corpo acompanhar. E assim, aos poucos, fui deixando de ser o homem que vivia por ela. Comecei a viver por mim. A acordar com vontade de viver, de respirar sem angústia, de não depender do humor ou da atenção de alguém para me sentir completo. O fim estava próximo. E diferente do que imaginei um dia, eu não estava triste. Estava em paz. Na manhã em que deixei aquela casa,
o sol nasceu como em qualquer outro dia. O céu estava limpo, o ar fresco, e por um instante, tudo parecia calmo. Poliana ainda dormia quando levantei. Eu já havia deixado tudo pronto nos dias anteriores, minhas roupas organizadas em malas discretas, documentos separados, contrato do novo apartamento assinado. Só faltava a última etapa, partir. Lembro bem daquele momento. Olhei para ela dormindo, com o rosto sereno, alheia ao que estava prestes a acontecer. Durante muito tempo, imaginei que, se um dia eu fosse embora, haveria lágrimas, discussões, talvez até uma reconciliação dramática. Mas não. Eu queria sair em paz, sem gritos, sem culpa. Apenas ir, porque já não havia mais nada que me ligasse àquela relação. Peguei minhas coisas em silêncio. Caminhei pelo apartamento uma última vez, observando os detalhes que antes tinham tanto significado para mim, as fotos nas paredes, os objetos que compramos juntos, os livros que dividíamos na estante. Mas tudo aquilo havia perdido o brilho. Era um cenário estático de um relacionamento que já não existia. Deixei um bilhete curto em cima da mesa da sala. Não queria que ela acordasse e achasse que eu havia desaparecido como um covarde. No papel, escrevi: Poliana, não há mágoa, só cansaço. Preciso seguir meu caminho. Cuide-se. Saí e não olhei para trás. No caminho até meu novo apartamento, senti algo que não experimentava há muito tempo: alívio. Não dor, não arrependimento, apenas alívio. Como se, enfim, tivesse deixado um peso para trás. Liguei o rádio do carro e deixei a música tocar enquanto dirigia sem rumo fixo por alguns minutos, saboreando minha liberdade recém-descoberta. A nova morada era simples, mas minha. Um espaço pequeno, mas suficiente para recomeçar. Ao entrar, sentei no chão da sala vazia, respirei fundo e senti que, pela primeira vez em 2 anos, aquele silêncio era bem-vindo. Era meu. Não havia mais a tensão constante, a ansiedade de ser ignorado, a dor de amar sozinho. Era só eu, comigo mesmo. Nos dias seguintes, bloqueei o número de Poliana, as redes sociais e qualquer canal de contato. Sabia que ela tentaria me procurar, que haveria mensagens, talvez até visitas. Mas não queria correr o risco de ceder. Já tinha sido firme demais para recuar. Ela havia perdido todas as chances de mudar quando ainda havia sentimento. Agora era só um ciclo encerrado. Ainda assim, como previsto, ela tentou. Primeiro, algumas mensagens insistentes. Por que você foi embora assim? A gente podia conversar, você não pode simplesmente sumir. Depois, vieram as ligações, todas ignoradas. Amigos em comum me disseram que ela estava desorientada, que não conseguia aceitar minha saída repentina. Que dizia estar arrependida, que agora entendia tudo. Mas era tarde. A Poliana que agora queria minha atenção era a mesma que me ignorou quando eu implorava por ela. A mesma que dizia que eu não era prioridade. E o que ela sentia agora não era amor. Era ausência. Era o desconforto de perder algo que achava que teria para sempre. Eu, por outro lado, redescobri o prazer de viver sem dependência. Comecei a sair mais, a encontrar velhos amigos, a retomar hobbies que tinha deixado de lado por causa do relacionamento. Era como voltar a respirar depois de anos preso embaixo d'água. A vida voltava a ter cor, som e sentido. Foi nesse processo que conheci alguém. De forma inesperada, sem buscar, sem forçar. Uma mulher que me ouviu, que se interessou por quem eu era de verdade. Que não esperava que eu resolvesse tudo ou bancasse tudo, mas que dividia comigo a carga da vida. Era diferente. Simples, leve. E me fez perceber o quanto eu havia me acostumado com o peso do amor mal correspondido. Essa nova relação não começou com promessas exageradas, nem declarações inflamadas. Começou com respeito. Com interesse mútuo. Com conversa. E acima de tudo, com reciprocidade, algo que eu não sabia mais que existia. Enquanto isso, Poliana seguia tentando reaparecer. Criou perfis falsos, mandou recados através de conhecidos, tentou manipular emoções. Em um momento, chegou a dizer que estava passando por dificuldades financeiras, esperando talvez que eu oferecesse ajuda. Mas eu não caí. Não por frieza. Mas porque aprendi que amor não é caridade. E que, por mais que tenhamos história com alguém, isso não obriga a manter-se preso ao que faz mal. A empatia não pode ser motivo para abrir feridas que demoraram tanto a cicatrizar. E assim, a vida seguiu. Eu segui. Deixei Poliana no passado, onde ela pertence.
A dor foi substituída por aprendizado. O vazio, por novos sentimentos. E o arrependimento, por uma certeza, fiz o que precisava ser feito. Passado algum tempo desde que saí da vida de Poliana, percebi que meu silêncio havia se tornado a resposta mais poderosa que eu poderia dar. Não foi uma vingança calculada, tampouco um gesto de frieza. Foi sobrevivência. Por 2 anos, entreguei tudo de mim a alguém que nunca teve a intenção de retribuir. Agora, eu finalmente estava reconstruindo quem sou, sem precisar de permissão, sem precisar provar meu valor. A cada dia que passava, eu me sentia mais distante daquela versão de mim que se anulava para agradar. Me ver fora daquele ciclo de desgaste emocional foi como acordar de um longo pesadelo. Comecei a perceber o quanto Poliana me moldou sem que eu percebesse, e o quanto eu permiti. Eu não era mais o homem que chorava em silêncio quando ela saía para festas sem sequer avisar. Não era mais o cara que passava noites em claro esperando uma mensagem que não vinha. Eu era outro. Mais forte, mais lúcido, mais inteiro. Não vou mentir, houve dias difíceis. Momentos de dúvida, de solidão, de pensamentos conflitantes. Às vezes, ainda me perguntava se eu poderia ter feito mais, se deveria ter insistido mais um pouco. Mas essas dúvidas se dissipavam quando eu lembrava da frase que ela me disse naquele dia, enquanto passava maquiagem para sair: "Você não é minha prioridade agora." Aquilo ecoava na minha mente sempre que a saudade tentava me enganar. Era a lembrança do ponto final. A verdade nua e crua que eu tanto evitei por tanto tempo, estampada em 7 palavras. Enquanto Poliana afundava no próprio ego ferido, eu estava encontrando minha voz novamente. A mulher que entrou em minha vida pouco tempo depois, vamos chamá-la de Clara, me mostrou que o amor pode ser gentil, paciente e leve. Não precisei me desfazer de mim para caber no mundo dela. Não precisei mendigar atenção. Ela me ouvia, me olhava nos olhos e me dava espaço para ser quem eu era, sem imposições. Era tudo novo, e por isso mesmo, assustador. Mas também era exatamente o que eu precisava. Clara nunca fez comparações, nunca questionou o passado. Ela entendia que eu vinha de um lugar quebrado e me ofereceu cuidado em vez de julgamento. Às vezes, nos deitávamos em silêncio, só ouvindo música, e aquilo me trazia mais paz do que qualquer palavra bonita. Foi com ela que eu redescobri a alegria das pequenas coisas, cozinhar a 2, rir de bobagens, planejar um final de semana sem medo de ser deixado de lado. Enquanto eu evoluía, soube por conhecidos que Poliana havia perdido o controle da própria vida. Largou a faculdade, brigou com amigas, foi despejada por não conseguir pagar o aluguel. Tentou reconstruir algumas pontes que ela mesma queimou, mas sem sucesso. Pela primeira vez, teve que lidar com a realidade sem a minha rede de proteção. E mesmo assim, não senti prazer nisso. O que eu senti foi alívio, por ter saído a tempo. A verdade é que Poliana nunca me amou. Ela amou o que eu fazia por ela. Amou a segurança, o conforto, a estabilidade. E confundiu isso com afeto. Quando tudo isso sumiu, ela percebeu que estava sozinha. Mas eu já não era mais o mesmo homem disposto a segurá-la. Durante muito tempo, eu achei que a vida seria justa e que, um dia, ela entenderia o que perdeu. Hoje, vejo que isso não importa. A verdadeira vitória não está em vê-la sofrer, mas em não sentir mais nada. Indiferença é o sinal de que me curei. E me curei. Olho para trás e vejo um garoto inseguro, com o coração nas mãos, implorando por amor. E agora, vejo um homem em pé, consciente de seu valor, construindo uma nova história. Não sou perfeito, longe disso. Mas sou alguém que aprendeu. Alguém que não aceita mais ser plano de fundo na vida de ninguém. Talvez Poliana ainda pense em mim. Talvez não. Mas não faz mais diferença. O ciclo foi encerrado, as lições foram aprendidas, e o coração, enfim, está em paz. Hoje, sou prioridade na vida de alguém. E mais importante, sou prioridade para mim.